Mosquito fatal. Caraguatatuba confirma mais 2 mortes por dengue na cidade. Em toda a região já são 14 vítimas. Sexta-feira de protestos. Trabalhadores de São José dos Campos fazem passeata no centro da cidade pelo fim da terceirização. Houve greve e também operação Tartaruga no transporte coletivo. É 1 hora dentro do ônibus praticamente, né? É uma viagem super grande. No vermelho. Economia brasileira encolhe 0,2% no primeiro trimestre. Ao vivo, especialista analisa o resultado negativo. Folga forçada. GM anuncia férias coletivas para 1.700 funcionários a partir de junho. Difícil, mas não impossível. Retrospecto faz Taubaté acreditar no título do Paulista. Só este ano, 2 vezes o Burro venceu em casa com mais de 3 gols de diferença. E nós vamos tentar ao máximo reverter essa situação para trazer um título que será merecido para a cidade de Taubaté. E os torcedores prometem lotar o Jaquinzão. Vamos torcer para que ele seja campeão, que a 2 já subiu, agora chega na 1, né? Tem que ter confiança, fé e vai ganhar mais de 4, se possível. Final feliz. PM socorre bebê asfixiado em Taubaté. Feliz fim de semana. Festival da Sardinha em Ilhabela é uma das opções de lazer na nossa agenda cultural. O Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, boa noite. A sexta-feira foi marcada por manifestações e protestos em todo o país contra o ajuste fiscal do governo. Entre as medidas para reduzir gastos está a lei da terceirização. Os sindicatos afirmam que as mudanças vão mexer nos direitos dos trabalhadores. Em São José dos Campos, houve greve e operação Tartaruga no transporte coletivo. As mobilizações começaram cedo. Por volta das 6 da manhã, um grupo de funcionários da Avibras parou o trânsito na estrada Varadouro, que dá acesso à indústria, próximo à rodovia Tamoios. E a polícia rodoviária precisou intervir. No momento que a polícia militar chegou, estava até dando um reflexo no trânsito, causando um certo congestionamento na rodovia. Porém, a polícia militar, conversamos aí com os integrantes da pessoal que estava fazendo a manifestação, conseguimos liberar o trânsito no local e posterior aí remanejar, e para eles fazerem uma manifestação dentro da empresa. No centro de São José dos Campos, alguns ônibus do transporte coletivo fizeram nas primeiras horas da manhã a Operação Tartaruga. Nos pontos de ônibus cheios, muitos trabalhadores atrasados. É 1 hora dentro do ônibus praticamente, né? É uma viagem super grande. Para quem leva 40 minutos para chegar no bairro, leva 1h10, 1h20 para chegar. Tá tudo atrasado. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, o movimento reuniu 14 mil operários em diferentes ações ao longo do dia. Os trabalhadores são contra o projeto de lei da terceirização, as perdas dos direitos trabalhistas e previdenciários e o ajuste fiscal do governo federal. Primeiro que vai gerar uma onda de demissão no nosso país, porque as empresas vão trocar os atuais funcionários por terceirizados. Segundo que são trabalhadores sem direitos, menos salários, piores condições de trabalho, são os que mais morrem dentro das fábricas e no local de trabalho do nosso país. A nossa luta, inclusive, é para acabar com a terceirização. Os bancos também paralisaram as atividades até o meio-dia. Na rua 15 de novembro, próximo à Praça Afonso Pena, representantes dos sindicatos de 11 categorias, dentre elas metalúrgicos, servidores públicos e químicos, fizeram uma passeata. À frente do grupo, um caixão representou a morte dos direitos trabalhistas. O trabalhador perde, ele vai ganhar muito menos, ele não vai ter garantia. Quer dizer, não vai ter o vínculo direto com a empresa, e sim com a terceirizada, que hoje já prejudica os trabalhadores. Os sindicatos que representam os trabalhadores da região devem se reunir novamente no dia 3 de junho. A ideia é discutir os novos passos dessa mobilização e uma paralisação geral não está descartada. Nós já temos uma reunião marcada no dia 3 com as outras centrais sindicais e a nossa ideia é fazer uma greve geral no país para derrotar a terceirização, para derrotar as medidas provisórias e para derrotar esse ajuste fiscal que a Dilma está implementando no nosso país. E a economia brasileira recuou 0,2% no primeiro trimestre deste ano. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE.
Em comparação com o mesmo período do ano passado, a queda foi ainda maior, de 1,6%. Vamos até Taubaté, a repórter Maiara Gouveia está ao lado de um economista, não é, Maiara, que vai repercutir para a gente esses índices. Boa noite. É isso mesmo, Márcio. Boa noite. A economia do país não vai nada bem, como você mesmo disse. Eu estou aqui com o professor e economista Laureano da Rosa, que vai explicar melhor para a gente esse assunto. Boa noite, professor. Como a retração da economia afeta o país e o bolso do brasileiro? Boa noite. É realmente uma retração no PIB, né? É muito ruim porque a economia encolhe e as empresas deixam de vender, o comércio também deixa de vender e aí tem que mandar embora. Então mandou embora, as pessoas ficam desempregadas e não vai consumir, quer dizer, vai passar dificuldade, então é ruim para todo o país. E as perspectivas para os próximos meses são um pouquinho melhores, professor? Mais ou menos, né? Quer dizer, a ideia do governo é fechar negativo de 1%. Já o mercado financeiro está 1,24%, que vai ser o pior desde 1990. Então vamos torcer que pelo menos fique nesse 1% para depois melhorar em 2016. E existe, professor, alguma forma de frear essas quedas, de frear essa retração na economia? Você tem que tomar as medidas que já foram feitas, né? Se você tiver com essas medidas, o empresário realmente tiver confiança no governo, aí ele começa a produzir mais, aí você não tem o risco da inflação, a Selic pode cair e as pessoas começarem a consumir de novo. Quer dizer, aí volta o ciclo bom da economia. É isso que nós estamos esperando para 2016. Então precisa ter esse elo entre o governo e os empresários. Agora, a nossa região, ela sofre muito com essa retração da economia, Laureano, já que, por exemplo, 57% do PIB de São José dos Campos é representado pelo setor das indústrias, que estão sofrendo muito, né, com essa crise econômica. Não tenha dúvida disso, e principalmente a indústria automotiva, né, que tem São José, Taubaté, então é complicado, quer dizer, nossa região sente mais do que as outras, e a gente já tem verificado isso aí, que a taxa de desemprego aqui em Taubaté, São José dos Campos, realmente está bem alta, então, infelizmente, a gente paga por isso. Agora, alguma dica para o consumidor, para o trabalhador, frente a essa crise econômica? Ele tem que ter realmente cuidado e tem que ter... Ele está tendo, inclusive, né? O consumo diminuiu, porque você não pode agora estar consumindo, porque você não tem uma garantia de emprego, a situação está boa. Então, todo mundo está colocando o pé no freio. Esperar um pouquinho até o final do ano. Aí, em 2016, se tudo acontecer como a gente está prevendo, aí sim, aí ele vai poder ter um crédito mais fácil, mais barato, aí ele pode consumir e comprar as coisas que ele quer. Então, tem que ter cautela. Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Então, acho que é muito importante. Muito obrigada, professor, por todas as suas informações. E eu devolvo para você, Márcio, aí no estúdio do Band Cidade. Boa noite. Obrigado, Maiara. Boa noite para você também. E a crise no setor automotivo continua. 1.700 funcionários da General Motors de São José dos Campos vão entrar em férias coletivas a partir do mês que vem. Os funcionários ficarão fora da fábrica entre os dias 15 e 30 de julho. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a justificativa da montadora para tomar a decisão foi a queda nas vendas. Serão afetados os trabalhadores das linhas de montagem da S10 e da Trailblazer. Outros 798 metalúrgicos já estão em layoff e retornam à fábrica somente no dia 8 de agosto. Segundo dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores divulgados no começo deste mês, a comercialização de veículos caiu 24% em abril. Então, a partir do dia 15 de junho, 1.700 funcionários da GM de São José dos Campos vão entrar em férias coletivas, segundo o sindicato. Nós procuramos a assessoria de imprensa da General Motors, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. Caraguatatuba confirmou hoje mais 2 mortes por dengue. Em toda a região, já são 14 óbitos. As vítimas são uma mulher de 31 anos e um idoso de 86. Os dois morreram em março. Ao todo, já são 4 óbitos causados pela doença apenas no município de Caraguatatuba. E a dengue continua avançando na região. Em São José dos Campos, o número de doentes subiu de 7.295 para 7.423. 5 mortes já foram confirmadas. Em Jacareí, há 1.079 casos e 3 mortes. Em Caçapava, o número de registros passou de 649 para 710. Taubaté tem uma morte e 1.939 pessoas estão doentes.
No próximo bloco, vai esfriar na Serra da Mantiqueira. Há previsão de geada para Campos do Jordão neste fim de semana. E também, na agenda cultural, o Festival da Sardinha é opção gastronômica em Ilhabela. Pontualmente, 7 horas da noite, a gente volta já já.